Entendeu? Bom, olha só, gente, continuando aqui. A gente tem assim, ó, um grupo de amigos está reunido e podemos descrevê-lo da seguinte forma. Tá, então tu tem lá nessa questão de número 29, já começa dizendo assim, né? Todos estão usando camiseta de cor branca. E aí vem ponto, né? Tá, aí depois a gente tem que pelo menos um está de barba, mas nem todos têm cabelo castanho. Nem todos têm cabelo castanho. Tá. Então, olha só, vamos pensar assim. A gente está procurando... ele diz que a partir dessa descrição é possível dizer que a alternativa verdadeira é... mas ele não diz nada disso aqui, Bart. Então isso aqui é verdadeiro e ele quer que tu encontre uma alternativa que também isso aqui vai ser verdadeiro. Claro que vai estar escrito de outra maneira. Então vamos lá, vou sublinhar aqui. Nem todos é a mesma coisa que alguns não. Ó, eu botei umas reticências ali. Alguns não. Então essa frase, nem todos têm cabelo castanho, eu poderia dizer que alguns não têm cabelo castanho. Ok? Ó, alguns não têm cabelo castanho. Então essa frase, nem todos têm cabelo castanho, é a mesma coisa que alguns não têm cabelo castanho? É a mesma coisa. Tá, que mais? O mas aqui eu posso botar um e. Pelo menos um está de barba. Bom, se pelo menos um está de barba, eu posso dizer que tem um de barba, concordo? Ó, pelo menos um está de barba, então um amigo aí vai estar de barba. Tá, todos estão usando camiseta cor branca. Vocês concordam que eu poderia escrever e não ia alterar? Eu poderia dizer que algum está usando camiseta de cor branca? Tá, o que eu não posso fazer é do algum e querer falar dos outros. Mas do todos eu posso dizer aquilo ali. E lembrando, gente, eu não estou negando, eu estou procurando a equivalência, que seja igual. Então, vamos olhar, analisar alternativa por alternativa, só a primeira frase. Olha só, compara. Todos estão usando camiseta de cor branca. Alternativa A, todos estão usando camiseta de cor branca, ok? Só analisando só essa parte. Letra A, fechou. Letra B, todos não estão. Já não pode. Aí tu mudou aqui, né? Tu botou todos não. Exatamente. Tá. Tira a letra B. Alguém não está usando camiseta branca. Tá errado. É que algum está usando camiseta branca. Então a letra A, por enquanto, a gente ficou. A B e a C a gente eliminou. Letra D, tu não elimina? Alguém não está usando camiseta branca? Então tu só fica entre A e E. Agora vamos voltar. A A tá assim, todos estão usando camiseta branca. Tá certo? Tá certo. A letra E, alguém está usando camiseta branca. Tá certo? Tá certo, porque se todos estão usando, tu pode dizer que algum está usando, ou alguém está usando. Tá, agora vamos ver as outras partes ali.
Voltando lá para o enunciado, pelo menos um está de barba, mas nem todos têm cabelo castanho. Na letra A, está dizendo que todos estão usando camiseta branca, com barba e tem cabelo castanho. Não está errado, tá errado, né? Porque a gente sabe que alguém não tem cabelo castanho, por causa do nem todos. E lá na letra E fecha direitinho, ó. Alguém está usando camiseta branca, tem barba, porque pelo menos um está de barba, então tem barba, e, que seria o mas, não tem cabelo castanho. Tá certo, ó. Algum não tem cabelo castanho, que é a mesma coisa que nem todos. Portanto, a resposta é a letra E, Equador. Fechou? Tá, agora, gente, eu ia na ordem, mas só para a gente usar o mesmo tipo de questão. Querem ver? Agora eu vou pedir para vocês irem um pouquinho mais para frente aí das questões e vamos pegar essa daqui que aparece esse desenho. Ó, o pessoal em casa, fica atento que aparece esse desenho, mas não é essa que a gente vai resolver. Vamos resolver agora juntos a 10. Essa caiu agora, recentemente, na prova da Polícia Civil, e essa questão é muito parecida com essa que a gente fez agora. Lembrando que é da mesma professora que fará a prova de vocês. Então ela tem um estilo de pergunta, pode ver que a questão é a mesma. Tá certo? Vamos pensar nessa. Só vou apagar essa parte aqui para eu poder escrever ali. Olha só, questão número 10. Gente, a número 10 diz assim, supondo a verdade da sentença aberta. Tá, então ele já me diz que essa, supondo, que já é supondo a verdade. Aí tu tem ali, alguns investigadores são advogados. Aliás, alguns investigadores aí, alguns investigados são advogados, mas, aí eu vou botar aqui embaixo, mas nem todos os investigados, têm domicílio conhecido. Ponto. Aí ele pergunta, podemos deduzir a verdade da alternativa? Gente, olha só, vamos por partes e a gente vai eliminando, ok? Olha o que ele começa dizendo. Alguns investigados são advogados. O que tem na letra A? Todos. Tá certo? Não, porque quando ele me diz alguns, eu só posso falar daqueles alguns. Então, alguns investigados são advogados. Agora, dizer que todos os investigados são advogados está errado. Letra B, de novo, todos os investigados são advogados. Errado. Letra C, alguns investigados são advogados. Só essa primeira parte está ok, né? Na verdade, eles botaram a mesma coisa. Tá, então C, por enquanto, pode ser. Letra D, alguns investigados, têm domicílio conhecido. Tá, mas ele começou com alguns investigados. Letra E, alguns investigados são advogados. Fechou? Tá, agora olha o que diz aqui, gente. O mas é a mesma coisa que o quê? O E. O nem todos é a mesma coisa que o quê? Alguns não. Então essa frase, nem todos os investigados têm domicílio conhecido,
Não é a mesma coisa que alguns investigados não têm domicílio conhecido? Concordo que isso que eu escrevi com a caneta azul é a mesma coisa que está aqui com a caneta roxa. Fechou? Tá, olha o que diz a letra E, gente. Alguns investigados são advogados, o mas passou a ser E, que é a mesma coisa. Investigados não têm domicílio conhecido. Verdade, investigados não têm domicílio conhecido. Alguns não têm. Agora, por que não pode ser a letra C? Porque aí ele diz que tem domicílio conhecido e não pode ter domicílio. Por que não pode ser a letra D? Alguns investigados têm domicílio conhecido. Porque é aquilo que eu disse, ó, gente. Alguns investigados não têm domicílio conhecido. Tá certo? Ó, aqui são os investigados. Investigados. Certo? Aí, alguns investigados não têm domicílio conhecido, tá certo? Não tem domicílio conhecido. Então, vamos supor que esses aqui são os domicílio conhecido. E alguns investigados não têm domicílio conhecido. Tá, então isso aqui é não tem domicílio conhecido, certo? Olha só, eu estou dizendo que esse balão representa aqueles que não têm domicílio conhecido. Tudo bem, esses investigados aqui não têm domicílio conhecido. Aí tu vai dizer assim, não, Bart, mas na letra D está dizendo que alguns investigados têm domicílio conhecido. Ó, esses aqui são investigados e pode ser que esses aqui, acho que aqui o meu ficou confuso porque eu quero dizer ao contrário, né? Vamos tirar o não aqui, tá? É que na verdade eu estou falando dos investigados e dos que têm domicílio conhecido. Só que eu teria que fazer um outro para dizer que são domicílios que não são conhecidos. Não fui feliz aqui no meu diagrama aqui. Mas esse aqui eu acho que fica mais fácil, gente, eu explicar sem o diagrama. Ó, alguns investigados não têm domicílio conhecido. Tá, tudo bem. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas se alguns investigados não têm, é porque alguns têm. Não posso afirmar. Eu só posso afirmar do todo para o algum, mas o algum é só do que ele está me dizendo. É aquilo que eu falei agora há pouco. Se eu digo assim, ó, todos, ou melhor, alguns gremistas não gostam da cor azul. Alguns gremistas não gostam da cor azul. Quem está me assistindo agora vai dizer assim, eu sou gremista. Ô Bart, olha o que tu estava falando. Tá, gente, atinentes à lógica, vamos pensar nessa frase. Alguns gremistas não gostam da cor azul. Aí tu vai dizer, tá, mas o resto gostam. Não sei, porque dos alguns, tu só pode falar daqueles alguns. Então, como aqui eu sei que alguns investigados não têm domicílio conhecido, eu não posso pensar assim, mas se alguns investigados não têm, então significa que os outros ou alguns terão. Não pode. Por isso que não pode ser a letra D, Dinamarca. E sabe por que eu estou comentando isso, gente? Agora, quando teve essa prova da Polícia Civil, que foi agora recentemente, quando teve essa questão, eu lembro que estava na internet alguns dizendo assim, aquela questão lá vai ser anulada, porque teve duas alternativas que servem como resposta, a D e a E. Engano, gente, a resposta é a letra E e a banca também confirmou como letra E. Tanto que eu fiz a correção da prova da Polícia Civil e botei lá no meu canal no YouTube, que é professor Jorge Bart Cursos. Tá lá no YouTube.
E aí, quando eu coloquei lá, ainda eu comentei isso, gente. Eu disse assim, olha, o pessoal está falando que está tendo duas alternativas. Eu digo, não, eu vou com a E. Vamos ver o que a banca vai trazer como gabarito. Ainda não tinha o gabarito, era um gabarito extraoficial, mas depois saiu lá a letra E. Mas ficou claro esse negócio, gente. Então, se eu falo dos alguns, não estou pensando em negação. Eu digo assim, eu falo daqueles alguns. Alguns alunos dessa sala fizeram a prova da Polícia Civil. Alguns fizeram. Aí tu vai dizer, ah, então, os outros eu não posso falar nada, eu só posso falar desses alguns. Agora, se eu digo assim, todos aqui fizeram a prova da Polícia Civil. Aí alguém pode dizer, ah, então alguém fez a prova da Polícia Civil? Aí sim. Fechou? Isso, do todos para o algum, tudo bem. Agora, do algum para todos, não dá. Aí eu só posso afirmar daqueles alguns ali, ou algum. Então, gente, agora a gente volta lá para onde a gente estava, que era a questão, aquela do... que falava da barba, e agora vamos fazer a 30. Isso, vamos pensar na 30 juntos aqui. Gente, essa questão número 30, ele diz assim, ó, considere as seguintes proposições, tá? Então a gente fez a 10, essa da Polícia Civil, já deixei marcado aqui porque depois a gente vai retornar para esse material, porque tem questões de matemática que eu estou pulando já que eu ainda não expliquei. Só estou fazendo as de lógica nesse material complementar aí de questões. Lembrando que são todas questões da Banca Fundatec, da professora que fará a prova aí da Assembleia Legislativa. Gente, a questão número 30, eu vou colocando aqui. Um em romano. Eu tenho ali que 7 é menor ou igual a 10. Notem que ele já diz que isso aí são proposições. Essa ela é uma proposição composta ou simples? Ó, notem que ela vai ser composta porque a gente tem um conectivo ou. 7 é menor que 10? Isso aqui é verdade. 7 é igual a 10? Isso aqui é falso. Só que verdade ou falso vai dar o quê? Verdade. Se eu fosse escrever matematicamente, eu escreveria assim, ó, 7 é menor ou igual a 10. Mas se eu for escrever na linguagem corrente, tu não vai escrever assim? Então eu estou dizendo aqui que 7, ó gente, 7 é menor que 10 ou 7 é igual a 10. Isso aqui tu sabe que é verdade, isso aqui tu sabe que é falso. Só que verdade ou falso dá o quê? Verdadeiro. Então a 1 é verdade, né? Aqui, não, o da Vera Fischer só quando for o então. Tá? Aí até porque se aqui fosse o então, isso aqui daria tudo falso, né? Porque não pode dar Vera Fischer no então. Esse aqui é do ou. Aí eu vou para o 2 em romano. O 2 em romano diz assim, ó, 15